Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos fazer a nossa leitura de hoje. Eu tenho por tema aqui Deus é justo e nós vamos ler Jó, capítulo 24, do 1 ao 25, amém? Em Jó 24, nós vamos ver um desabafo de Jó sobre a indiferença de Deus em relação àqueles que praticam o mal, tanto os que pecam abertamente, quanto aos que o fazem em segredo. Jó questiona por que Deus não julga os opressores e criminosos, enquanto os inocentes sofrem. Então nós vamos ver aí um debate, aí, uma resposta, a continuação da resposta de Jó a um dos seus amigos que o questionou anteriormente, amém? Então abra sua Bíblia aí comigo, nós vamos ler aí dos versículos 1 ao 8, fazer uma pausa e vamos pausando aqui e tentando entender o que esse texto tem para nos ensinar, amém? Jó 24, versículo 1. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os que o conhecem não veem tais dias. Aos que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento que pertence ao órfão, e como penhor ficam com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados, e os pobres da terra todos têm de se esconder. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho. À procura de alimento, em campo aberto, encontram comida para ele e para os seus filhos. Cortam seu pasto no campo e apanham as uvas que ficaram na vinha dos ímpios. Passam a noite nus por falta de roupas e não têm cobertas para o frio. São encharcados pela chuva nas montanhas e por falta de abrigo abraçam-se às rochas. Nós vamos ver aí essa parte desse texto, né? Trata da indiferença de Deus em relação aos opressores e criminosos. Jó deixa isso claro, né? Que as práticas maliciosas apresentadas aqui por Jó são realizadas por pessoas que se sentem impunes diante da aparente ausência de Deus. Então, como se Deus não estivesse agindo, então eles se sentem ali no direito de fazer o que eles bem entendem, né? O que eles bem querem. Então, eles estão fazendo mal e parece que eles estão impunes ali, né? Deus não está agindo, né, na vida deles. E nós vamos ver aí a prosperidade, né, ou a dificuldade de uma pessoa, naquela época, naquele tempo em que eles viviam, eram vistos como favor ou desaprovação de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui anteriormente, né? Quando uma pessoa era bem-sucedida, é porque Deus o abençoava. E quando uma pessoa passava por provações, por dificuldades ou por qualquer coisa ruim, é como se Deus a tivesse a castigando, né? E por isso que esses amigos insistem ali no erro de Jó, né? Porque Jó pecou, porque Jó fez alguma coisa. Por quê? Porque era uma prática, uma cultura deles, né? Digamos assim. Eles acreditavam muito nisso. Se a pessoa está sendo bem-sucedida, ela está sendo abençoada por Deus. Está acontecendo uma coisa ruim, ela pecou. Então, por isso, Deus está a castigando, né? E naquele tempo era visto assim, né? Como favor ou desaprovação de Deus. E que sério isso, né? Porque no caso de Jó, nós não vemos Jó como alguém que está sendo desaprovado por Deus, né? Mas quem vê de fora, diante da cultura que eles viviam, vem dessa forma. Por isso, o sumiço de Deus aqui em Jó era interpretado como uma negação de providência, como se Jó tivesse pecado, então como se Deus não estivesse aceitando aquilo que Jó fez, e por isso está o castigando, né? Fica bem claro que se a gente pensar dessa forma, porque realmente aí todos os discursos que a gente está lendo faz sentido, porque era uma cultura, né? Eles viviam daquela forma, acreditavam nisso. Deus nos dá a liberdade para escolher nossos caminhos, mesmo que esse nos leve à violência e injustiça. Nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos entre o bem e o mal, que a gente quer fazer o que a gente não quer. Porém, o pecado é uma escolha humana e a responsabilidade do mesmo cai sobre nós, né? Então, você escolheu pecar, você não vai sair dali impune. Deus vai chegando uma hora que vai chegar a correção de Deus sobre a sua vida. Você escolheu viver no pecado, você escolheu aquilo para sua vida. Vai chegar uma hora que vai chegar a conta, né? Não tem como a gente passar impune aos olhos do Senhor, né? Deus é justo e julgará os ímpios e recompensará os justos. Apesar de não entendermos completamente a relação entre Deus e o mal, devemos confiar na justiça divina. Ainda que a gente não entenda, porque às vezes é um pouco complexo, né? Essa história de pecado, justiça, porque o ímpio se dá bem, por que pessoas boas morrem. Essa relação toda é muito complicada da gente entender. E como eu disse, tem perguntas que a gente faz que não existem respostas. Porque Deus é soberano e Ele faz a vontade dele da maneira que Ele quiser. Então é muito complicado a gente pegar aqui, como disse outro dia, né, e tentar colocar Deus dentro de um molde, né? Deus só faz dessa forma. Não, Ele pode fazer da forma que Ele quiser. Então tem algumas coisas que a gente pode pensar e não existe uma resposta apropriada para aquilo. Porém, a gente precisa crer que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor está sobre a nossa vida, ainda que a gente não entenda certas coisas que a gente passa, ainda que a gente não aceite certas situações que a gente passa. Nós vamos continuar a leitura aí? Vamos ler os versículos do 9 ao 12. Nós estamos no capítulo 24 de Jó, versículo 9. Órfãozinhos são arrancados do peito e o dos pobres se toma penhor. Os pobres andam nus, sem roupas e famintos carregam os feixes.
versículo 9, órfãos e não são arrancados do peito, quer dizer que os pais, em alguns momentos de dificuldade, eles ofereciam seus filhos como garantia da dívida. Já imaginou, hoje em dia, você tá devendo pra alguém, uma loja, sei lá, e a pessoa pode vir na sua casa e tomar o seu filho. Já imaginou a dor que esse pessoal vivia, né? Eles viviam dessa forma, como os filhos eram uma forma de meio que pagar ali a sua dívida, né? Então, é uma crença, um tipo de forma que eles viviam ali naquela época, né? Então, às vezes o credor podia tomar esse bebê à força, como, como pagamento pelo penhor. Por isso que fala aqui, órfãozinhos são arrancados do peito. Então, a criança é arrancada do braço da mãe para pagar dívidas. Então, aqui tá falando sobre injustiças, né? Sobre coisas ruins que acontecem. 11. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam as uvas no lagar, enquanto padecem sede. 12. Desde as cidades gemem os que estão para morrer, e a alma dos feridos pede socorro. Mas Deus não considera isso anormal. Então aqui parece que nós estamos vendo como se Deus estivesse invisível. E nós sabemos que não é dessa forma, né? Deus vê tudo, Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente, né? Então ele vê todas as coisas e ele age na maneira e na hora correta, né? Nós que às vezes temos pressa, temos ali aquela ansiedade para Deus agir, Deus fazer, e como eu disse aqui outro dia, já parou para imaginar se Deus te desse ou se Deus fizesse tudo aquilo que você já pediu? Quão difícil estaria a sua vida? O quão difícil estaria a sua vida se tudo que você pedisse para Deus ele te desse? A gente tem que parar às vezes e pensar sobre isso, como Deus é maravilhoso. Ele não nos dá o que a gente quer, ele dá o que a gente precisa. E nesses versículos aí que nós lemos, nós vemos a injustiça e a violência contra os mais vulneráveis, destaca a opressão e a injustiça que os poderosos infligem aos fracos e aos desprotegidos. São apresentadas práticas desumanas que são realizadas por pessoas que abusam do poder, que têm para explorar os mais fracos. Esses versículos apresentam um forte argumento contra a opressão e o abuso de poder, lembrando-nos que Deus é um juiz justo, que julgará os opressores e recompensará os justos. A justiça pode parecer atrasada ao nosso ver, mas ela com certeza será realizada. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora, da nossa forma. Não é assim que Deus trabalha. Precisamos ter um olhar caridoso para com os mais fracos e vulneráveis em nossa sociedade. Como cristãos, precisamos defender a justiça e trabalhar para criar comunidades mais justas e amorosas. Precisamos criar meios com que as pessoas sofram menos, sabe? Meios de ajudar quem está precisando. Sempre tem alguém perto de nós, né? Necessitando de uma mão. E às vezes você não tem financeiramente, mas como eu sempre falo, né? Eu sempre gosto de postar coisas, ajudar pessoas, recolher alimentos. Já fiz muito isso. E muitas pessoas me ajudaram nisso, não fiz nada sozinha. Então, às vezes eu não tinha como, eu não tinha financeiramente, eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição. Mas eu tenho um WhatsApp, eu tenho uma rede social, eu tenho boca, eu tenho como pedir. E às vezes a pessoa que está do outro lado, ela tem o dinheiro, ela tem o alimento, ela tem aquilo que a pessoa está precisando. E por meio da sua vida que não tem, essa pessoa pode ser abençoada. Às vezes a gente se limita muito, sabe? Eu não posso ajudar, eu não tenho, eu tô apertado, eu não tenho nem pra mim, como que eu vou dar? Você não tem o suprimento, você não tem o alimento, você não tem o dinheiro, mas você tem meios para fazer isso chegar até aquela pessoa, sabe? Seja uma pessoa que seja, vamos dizer que pontes, sabe? Deixa Deus te usar como ponte para alcançar vidas. Tem pessoas de um lado querendo ajudar e tem outras do lado precisando de ajuda, e às vezes você não é essa pessoa que pode ajudar, mas você pode ser essa ponte que vai ligar essas duas pessoas e a ajuda vai acontecer, sabe? Não se limite ao que você tem. Você tem meios, use os seus meios, aquilo que Deus colocou na sua condição que você tem. E falando aqui sobre opressão e tudo mais, a gente precisa vigiar muito e tentar ajudar aqueles que sofrem. Como tem pessoas ao nosso lado sofrendo injustiças. Que a gente possa ser canal de bênção na vida dessas pessoas, orar por elas, ajudá-las em oração também. Vamos ler aí do versículo 13 ao 17 agora, tá? Jó 24, versículo 13. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos, não querem nada com a luz, pois amanhã é para todos aqueles como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Aqui vai falar sobre coisas sombrias, coisas escondidas, que eles gostam de fazer as coisas de noite, mas de noite não tá falando no sentido de horário, tá falando no sentido de secreto, de esconder algo do Senhor, né? Esses versículos vão apontar para quem vive na maldade como criminosos, que operam na escuridão e no segredo.
Jó apresenta um retrato sombrio da sociedade em que ele vivia, com criminosos que matam, roubam e cometem adultério, pensando que estão impunes. Então, eu estou fazendo à noite, ninguém está me vendo, estou fazendo escondido, ninguém está olhando, né? Esses criminosos são motivados pelo desejo de ocultar as suas ações. Porém, ainda que venhamos esconder nossos atos errados dos outros, o Senhor tudo vê. Que ilusão a gente pensar isso, né? Ah, eu tô fazendo aqui, mas ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Basta Deus te ver, já é o suficiente, né? Quando Deus está nos olhando, deveria ser o suficiente. E às vezes a gente só fala, ah, só Deus viu, só Deus. Esse deveria ser o nosso maior medo, né? Não esconder do homem, né? O tentar esconder de Deus. Deus vê todas as coisas, não tem como a gente se esconder dele, né? Caminho para que isso não aconteça, se arrepender, confessar e abandonar o pecado. Essa é a melhor forma, esse é o melhor caminho para viver uma vida com Deus. Não tem como viver tentando esconder algo de Deus. De Deus a gente não consegue esconder nada. Que nós possamos ser pessoas transparentes, porque do Senhor não dá para esconder nada. Vamos ler aí os versículos finais, que é do 18 ao 25, capítulo 24, 18 ao 25. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, a porção deles na terra é maldita, e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve, a sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão com gosto, nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam os estéreis que não têm filhos, e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé, quando desesperavam da vida. Ele lhes dá o descanso e nisso se apoiam, mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam colhidos, como todos os demais, são cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Então aqui eu tenho por tema na minha Bíblia, Deus atenta ao perverso. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, né? E aqui no final ele fala, se não é assim, quem desmentirá a minha palavra? Quem desmentirá as minhas palavras? São exaltados por breve tempo, depois passam e são colhidos. E é assim que acontece, né? Jó argumenta que ainda que os ímpios possam parecer prósperos e estáveis, sua prosperidade é ilusória e sua queda é inevitável. Não tem como você agir de forma ruim, de forma má, prejudicando o próximo e viver uma vida abençoada. É impossível isso. Você pode estar vivendo um período de tempo aí que isso vai acontecer e vai dar tudo certo, mas vai chegar uma hora que a justiça de Deus vai acontecer na sua vida, né? Sua prosperidade é ilusória e a sua queda é inevitável. Não tem como viver uma vida errada e acreditar que isso vai dar certo, porque não vai. Não tem como uma pessoa destruir a vida da outra e acreditar que ela vai deitar no travesseiro, vai dormir em paz e a vida dela vai ser uma bênção, porque vai chegar essa conta para ela, não tem como. Deus é justo e sua justiça sempre é realizada, ainda que não estejamos vendo, devemos confiar. Em Jó, capítulo 24, né, que nós lemos, nós vamos ver a realidade da injustiça e do sofrimento que ainda enfrentamos em nossa sociedade. Vemos exemplos diários de opressão, exploração, abuso de poder, e muitas vezes parece que Deus está silencioso perante tudo isso. Deus não é indiferente ao sofrimento humano, Ele está nos vendo em todo tempo. Deus é justo. Devemos confiar na justiça de Deus e crer que o tempo dele não é como o nosso. Ele pode estar nos moldando, nos ensinando no dia e situação difícil. Quando você estiver sendo injustiçado, pense, o que Deus quer me ensinar com isso? Nós passamos situações e às vezes é Deus nos moldando, que a gente possa pedir ao Senhor, sabe, iluminação na nossa mente, no nosso coração, que Ele possa trazer para os nossos dias a clareza, para que a gente possa entender o que Ele tem para nós nesse tempo, o que Ele quer nos ensinar nesse tempo, que nós possamos aprender mais com o Senhor e viver uma vida mais tranquila, pensando que o Senhor se agrada da nossa vida. Que nós possamos aprender diante das dificuldades que aparecem, porque são várias. São várias coisas, né, que aparecem na nossa vida para nos testar. Que nós possamos estar ali conectados ao céu, conectados ao Senhor, para que possamos aprender e confiar que Ele é justo e que no momento certo a justiça dele vai agir na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, sua tarde, sua manhã, não sei que horários você vai ver esse vídeo, e que nós possamos estar aqui amanhã novamente para repartir mais uma porção da palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.